você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever. E se quiser mais vídeos como esse, clique no sininho perto do botão de se inscrever. Fiquem com o vídeo. Se você é um ser humano comum, você provavelmente não entendeu o final de Outlast 2. E assim como outras milhares de pessoas, você deve ter achado que o jogo estava te pregando uma peça quando ele acaba sem dar explicação. Isso é porque o jogo é um tremendo de um mistério. Desde o início ao fim, ele é repleto de pequenos detalhes que podem ser extremamente cruciais ou nem tanto para você entender o final do jogo. Em resumo, é um dos pouquíssimos jogos que te faz pensar por conta própria, observar, raciocinar e tudo isso por conta própria. E hoje, eu estou aqui para passar o que eu entendi desse maravilhoso e macabro jogo chamado Outlast 2. Antes de qualquer coisa, é muito importante que você leia essa carta para proceder à explicação. É uma carta bem interessante, nela tem a citação de micro-ondas. Não micro-ondas que você joga seu hamster, mas sim torres de micro-ondas. Essas mesmas torres afetam a cabeça dos habitantes da vila, dando a eles muitas consequências. E galera, se você conhece o mínimo do jogo, você sabe que o protagonista do jogo, Blake, tem muitas alucinações. E no final do jogo você pode perceber que ele tá meio que misturando realidade com algumas alucinações, certo? Enfim, quando eu me aprofundar um pouco mais, vocês vão perceber que Blake já estava misturando alucinações com a realidade já faz muito tempo. Mas calma, a gente já chega lá. Enfim, pessoal, nessa carta também cita algo que não é tão relevante assim para a história que eu gostaria de explicar, mas eu queria pôr essa informação na mesa de fatos também. A frase, as micro-ondas, deveriam manter os pássaros afastados, mas eu ouvi algumas corujas, ou elas estavam brigando, ou estavam fazendo o melhor sexo que já vi. E você me pergunta, Smiley, mas o que significa isso? Algumas partes do jogo você encontra alguns pássaros mortos, e em seguida Blake faz uma gravação disso, dizendo algo sobre, na minha terra, eles diziam que os pássaros significavam o amor de Deus por nós. Mas, não pessoal, isso não significa nada. Na verdade, eles estão mortos por causa das micro-ondas. Sim. Bom, deixando de lado esses pássaros, vamos partir para uma coisa um pouco mais relevante na carta. Se você jogou a DLC do Outlast 1, Whistleblower, você meio que deve conhecer esse nome, eu acho. Jane Ruland. Ela era uma de dezenas de pessoas que estavam envolvidas na inspeção Murkoff. Sim, pessoal. Ou seja, a Murkoff também está envolvida no jogo. Eles eram responsáveis pelas micro-ondas, e responsável também pela cagada catastrófica, pela segunda vez. E se você ainda não entendeu, aquelas luzes que aparecem em momentos inesperados do jogo são os momentos de liberação das micro-ondas, o que nos leva a sair da carta e ir para o começo do jogo. Se você viu o começo do jogo, sabe que o helicóptero em que Blake e Lynn estavam foi derrubado por uma dessas luzes. Então meio que isso aí já daria para abordar outra teoria de que tudo isso que aconteceu no jogo era alucinação de Blake. Seria uma outra teoria, mas não é sobre ela que eu quero falar hoje. Vamos voltar um pouco antes da queda do helicóptero. Pra quem não sabe, o jogo inteiro se passa durante uma noite, tanto que o final do jogo se passa de manhã, ou seja, uma noite inteira. Se você observou Lynn antes da queda, deve ter percebido que ela não estava ou não aparentava estar grávida. E no final do jogo, ela parecia já estar com o bebê totalmente desenvolvido. Daí você me pergunta, mas Smiley, como é possível? Bem, no primeiro contato físico de Blake com Lynn, depois da queda, Blake estava acreditando que ela estava grávida, mas não existe nenhuma prova ou evidência de que Lynn realmente estava grávida. E é aí que entra o Mind Blower, o Papa Novo, que falou que Lynn estava grávida, e seus fiéis acreditaram. E nisso Blake também acreditou. Mas como assim? Só porque eles acreditam que ela está grávida quer dizer que o bebê vai nascer por força de fé deles? Eu respondo, não. Talvez nunca tenha havido um bebê. Na verdade, poderia ser alucinação de Blake e da população local. E essas alucinações, obviamente, são por causa das micro-ondas. Pessoal, agora a gente vai pro final do jogo. É lá que eu vou comprovar a teoria do bebê inexistente. Antes de falar sobre essa observação, galera, eu queria dar créditos ao canal Mr. Six, pois essa observação eu meio que vi no canal dele. Ela passou em branco pra mim durante o jogo, então muito obrigado, senhor Mr. Six. O canal dele tá na descrição, galera, passa lá. Enfim, o que realmente consiste essa observação? Bem, durante o parto dentro da capela, para ser mais específico, quando o bebê nasce, você pode ver o bebê na mão de Blake, certo? Mas se você olhar na sombra, você pode ver que simplesmente não tem nada nas mãos de Blake, como vocês estão vendo na imagem na tela. Pensando assim, você poderia dizer, poxa,
Smiley, isso aí é um bug. Mas não, galera, essa parte do jogo não é uma parte jogável, é uma cutscene, um CG. Sendo assim, pré-renderizado o jogo, automaticamente ele põe as sombras. Ela foi modificada propositalmente, galera, para deixar-nos confuso. E outra coisa que nos confunde também é o momento exato após o parto de Lynn. Após conceber o bebê, ela diz: "Não há nada aqui." Ou seja, ela poderia estar se referindo ao mundo lá fora, ou talvez, quem sabe, tentou dizer a Blake, em seu leito de morte, de que realmente não teria um bebê ali. Enfim, sendo assim, depois do suicídio de Papa Noth, Blake, com seu bebê inexistente, nesse percurso ele vê muitas ruínas e destruição, até que ele é interceptado por uma luz. E essa é a última vez que temos contato com Blake do presente. Bem, pessoal, eu tenho a teoria de que aquela luz não é um meteoro, mas sim uma liberação de micro-ondas. Sendo assim, o cérebro de Blake, no seu limite, não aguentou, e essa onda fritou o seu cérebro, e assim ele morre. Ou então, fica tendo alucinações, sei lá. Mas, também no vídeo do mito Mr. Six, ele deu uma teoria final bem interessante, galera. No jogo Outlast 1, a Murkoff tenta destruir as evidências de seus experimentos ilegais. Sendo assim, talvez eles estavam tentando fazer o mesmo na vila. E aquela luz poderia ser um helicóptero, um míssil, qualquer coisa, sei lá. Não dá pra ter certeza. Mas enfim, gostou do vídeo? Se você gostou, não se esqueça de passar para aquele amigo que gosta de Outlast e ficou meio que boiando com o final do jogo. E não deixe de comentar sua teoria aqui. Será muito legal ter o ponto de vista de outras pessoas. Enfim, obrigado a todos e todas. E tenham uma ótima noite.